Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Capítulo 50, verso 19. Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim, ele os consolou e lhes falou ao coração. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Há uma receita para o amor em família. Eu não gosto muito dessa expressão, receita, não é? Porque dá a ideia de alguma coisa fechada que vai funcionar, desconhecendo a dinâmica da própria vida humana. Mas aqui há alguma coisa muito preciosa, porque de fato nós temos, na experiência de José do Egito, com a qual nós já trabalhamos já algumas vezes, e no domingo passado, inclusive, falando sobre os filhos da dor. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais em um dos aspectos desta experiência dolorosa de José do Egito. A Bíblia nos diz e nos ensina da questão do amor, dos relacionamentos saudáveis a partir do amor, não é? E inclusive vimos hoje também um pouquinho disso pela manhã. Então, a pergunta volto a fazer: há uma receita para o amor família? No dia 13 de maio, eu recebi um artigo bem interessante que foi publicado na revista Der Spiegel, revista alemã, e ali estava um artigo, uma entrevista, na verdade, com um médico, autor, este Arnold Retzer. Ele é médico, escritor, psicoterapeuta, principalmente familiar. Trabalha há mais de 30 anos com casais, em 67 anos. E este artigo, essa entrevista, tinha como título exatamente a receita para o amor, ou seja, existe uma receita para o amor, e a resposta a partir desta entrevista e de publicações do Dr. Retzer é exatamente nessa direção: perdoar e esquecer. E foi um dos aspectos que nós vimos aqui com José do Egito. A pergunta que se fez ao autor é: como sair fora do ciclo de queixas e acusações, que ele trabalha com casais, e os casais que chegam a ele estão muitas vezes vivendo em crise, e não são crises às vezes só dos casais, são crises familiares. E é interessante então essa pergunta: como sair fora do ciclo de queixas e acusações? E Retzer então afirma o seguinte, ele diz: nos relacionamentos longos, a longo prazo, de casais, todos nós conseguimos beijar o príncipe e transformá-lo em sapo. Ou, a gente pode pensar, não é? Que podemos beijar a princesa e transformá-la em uma rã, não é? Porque não vale só para os homens. E ele diz: o truque, entretanto, é exatamente beijar o sapo para transformá-lo em príncipe.
não é? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente vai conseguir trabalhar em relacionamentos que muitas vezes estão marcados por dores, né? E por conflitos, e isso não apenas entre esposo e esposa, mas muitas vezes entre pais e filhos, ou entre irmãos, como é o caso de José, ou entre irmãos na fé, na igreja. Como é possível a gente poder trabalhar essas questões? Retzer, então, enfatiza nessa entrevista, em um outro artigo que também li, aspectos presentes nesta questão. A graça do esquecimento. E aí foi que eu encontrei exatamente a associação entre os estudos deste autor e também aquilo que já tínhamos meditado aqui, né, na história de José do Egito. Se lembram? Ele teve 2 filhos, 2 anos antes de começar o período de fome no Egito, e ele chamou a um Manassés, e ele deu o nome a este filho de Manassés, e ele disse: porque Deus me fez esquecer dos meus trabalhos e de toda a minha família. Ou uma outra tradução, Deus me fez esquecer dos sofrimentos que minha família, ou seja, os meus irmãos, me infligiram. E ao segundo filho ele deu o nome de Efraim. E ele disse: porque Deus me fez florescer, frutificar, prosperar na terra da minha aflição. É importante a gente ver a relação entre Manassés e Efraim. Manassés é o primogênito, Efraim é o segundo. A gente só vai conseguir prosperar na terra da nossa aflição quando a gente passar pela experiência do esquecimento. Quando a gente permitir que Deus nos faça esquecer as dores que muitas vezes trazemos no nosso coração. Por isso, a graça do esquecimento, é este o termo que o autor usa. Graça é favor imerecido, não é? É algo que vem de Deus. Eu não sei se o autor pretendia ou pretende, porque nos artigos não há menção disso, mas é importante este princípio da graça do esquecimento. Ou o que ele também, o que a gente pode chamar de auto presente do perdão. Ou ainda atos internos de perdão. São questões que ele enfatiza como sendo não apenas expressões bonitas, mas como segredos, receitas para transformar um sapo em príncipe, uma rã em princesa, para transformar as memórias ruins, dolorosas e doloridas ainda, e melhorar os nossos relacionamentos familiares. Na história de José, a Bíblia então narra aquilo que já há pouco falamos, que ele teve 2 filhos, os quais falei na semana passada, filhos da dor, não é? E eu disse que uma experiência que causou dor, ela pode gerar filhos, entre aspas, negativos, tais como raiz de amargura, ressentimento, pensamentos e atitudes de vingança, autopiedade, que é muitas vezes chamado de coitadismo, resignação, perturbação, contaminação de outros e privação da graça de Deus. Citei aqui Hebreus capítulo 12, 15, tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Que não sejais privados da graça de Deus, diz o autor de Hebreus. A história de José, entretanto,
Foi a história de uma experiência que causou dor, mas que gerou filhos positivos. Manassés e Efraim, que representavam que Deus fez José esquecer do seu sofrimento, esquecer daquilo que ele experimentou, de todas as dificuldades que sofreu nas mãos dos seus irmãos, e o tornou fértil, fecundo, próspero na terra da sua aflição. Que atitudes fizeram parte desse processo na história de José, que concluiu capítulo 50 de Gênesis com a reconciliação com os seus irmãos, quando José então conseguiu beijar o sapo e transformá-lo em príncipes, ou os sapos e transformá-lo em príncipes. Vamos ver então algumas expressões. Ficou aí um pouco amontoado, mas em primeiro lugar, Deus fez José esquecer. Deus fez José esquecer. É isso que ele diz. Ele não diz, eu esqueci, eu com minha força, ou eu sofrendo consegui. Não, ele diz, Deus me fez esquecer. Foi graça, irmãos. Foi graça. Porque esquecer não é nada fácil. A gente tentar com as nossas próprias forças, a nossa tendência é sempre lembrar, e daqui a pouco nós vamos mencionar isto. Mas ele diz, Deus me fez esquecer todo o trabalho, todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai, todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. Em Provérbios 19, 11, há esta expressão bíblica que mostra que sim, esquecer é princípio bíblico, é ordem bíblica. A prudência do homem fala tardio em irar-se, e a sua glória está em esquecer ofensas. Quando diz a sua glória estar em esquecer ofensas, está dizendo que se eu preferir, eu escolher não esquecer, não ultrapassar e superar as minhas memórias amargas, isso vai me tornar menor do que aquilo que Deus pretendeu para a minha vida. Então o texto nos mostra que é necessário. Agora, eu disse semana passada que esquecer não é minimizar aquilo que fizeram contra mim. Não foi nada. Não é assim que se esquece. Fingindo que não houve nada. Não é fingindo que nada aconteceu, não é apressar ou forçar a cura. Você já foi em algum culto? Né? E aí sentou lá no culto, e aí no meio lá do louvor, da adoração, ou às vezes da pregação, o pregador disse, olha para o teu irmão ao lado dele, diz, eu te amo, né? E etc, etc. Começa a fazer declarações a esse irmão. Pode acontecer a pessoa ter sentado do lado de alguém, né? Com quem estava brigado, e aí diz, não, mas ele obedeceu e assim foi. Esquecimento não é forçar, não é forçado. É preciso disso. Lembrar as experiências e eventos negativos é muitas vezes, irmãos, considerado terapeuticamente importante, isso dizem os terapeutas, psicólogos, etc., para não reprimir nada. Você tem que botar para fora, tira aí do seu coração. E o que é reprimido muitas vezes é considerado não superado. Você reprimiu, você não pode reprimir, bota para fora. Retzer, esse autor que mencionei, ele entende reprimir como diferente de esquecer. E é interessante, ele diz, para reprimir alguma coisa, eu tenho que lembrar primeiro dela. Não é isso?
Portanto, reprimir não é esquecer. É diferente. A repressão, diz ele, preserva o esquecimento num freezer de 4 estrelas, para que possa ser descongelado na próxima oportunidade, e então a memória seja lembrada. E aí ele fala esta expressão que me chamou muito a atenção, e lá no fundo você tem uma imagem de um farol. De um farol. E ele está iluminando aqui a estrada, né? Aquele caminho de trem ali, a linha de trem. Porque o farol você pode direcionar o facho, onde você quer iluminar. E Retzer diz isto: esquecer é colocar o foco na percepção. Você pode decidir o que mirar com o farol. Sobre o que funciona ou apenas sobre o que não está indo bem. Esquecer é isso. Onde você vai colocar o foco na sua vida, na sua história de vida. Eu penso que Deus deu um presente para José. Deus fez com que o foco de José saísse daquilo. Isso é que significa: Deus me fez esquecer os sofrimentos que meus irmãos infligiram contra mim. Ele tirou o foco. Agora o foco dele estava nos meninos que nasceram, na nova família, nas experiências agora positivas que ele estava vivendo. Ao invés de ficar lá, remoendo com foco lá atrás, naquilo que seus irmãos fizeram com ele. Ele decidiu o que mirar com o farol, mas não foi meramente uma decisão própria dele. Ele diz: Deus me fez fazer isto. Deus me fez esquecer. Ele mirou naquilo que nós vimos na semana passada, não é? Do morte e vida severina. Quando a morte, a vida mesmo dá uma resposta àquilo que é chamado de explosão da vida, como João Cabral de Melo Neto colocou tão bem naquele poema, naquela história de poema. É vida. Quando casais estão juntos há muito tempo, eles evocam as lembranças em comum. É o que Retzer chama de você se lembra. Ele diz que quando os casais chegam em crise, a primeira coisa que ele começa, eles vêm com facas, armados um contra o outro, com queixas, com acusações, e lá pelas tantas ele diz assim: você se lembra? Diga um para o outro, você se lembra? E eles começam então a lembrar daquilo que ele chama de mito fundador, do relacionamento, da história de amor do casal. Ou seja, as lembranças boas e positivas de quando tudo começou. E aí tudo muda, a atmosfera muda. Mas ele diz assim: mas lembranças negativas destroem o presente e o futuro. Lembrar-se de coisas negativas repetidas vezes não significa evitar conflitos futuros. Pelo contrário, só será mais difícil da próxima vez. Ele diz algo muito interessante sobre essa nossa fixação em lembranças às vezes negativas. Ele diz: a gente se mantém fixo na memória negativa para que a experiência negativa não possa acontecer de novo. Vocês sabem a história do ratinho de Pavlov? Os psicólogos estudam muito isso, né? Pastores também estudam a experiência do ratinho de Pavlov, né? Pavlov era um cientista que, enfim, fez uma experiência com o ratinho, né? E botou um queijo lá dentro de uma gaiola, o ratinho lá preso, e toda vez que o ratinho se aproximava do queijo, ele tomava um choque, quando ele tocava no queijo. E depois de algum tempo ele parou de querer comer o queijo, porque ele já sabia que ele ia tomar choque. A gente muitas vezes se prende às lembranças negativas, é isso que o autor está dizendo aqui,
para que a gente não sofra mais. A gente diz assim: eu aprendi, não vou mais confiar em ninguém. Você já ouviu alguém dizer isso? Pois é. Este é o problema das lembranças negativas, das memórias negativas. Meus irmãos, Deus trabalhou nas dores de José, fazendo-o esquecer, fazendo-o então prosperar na terra da aflição. José passou por um processo de cura interior, ele precisou experimentar a graça do esquecimento, ele precisou dar de si mesmo o alto presente do perdão, ele precisou exercitar atos internos de perdão, para que então experimentasse prosperidade na terra da aflição. É isso. É isso. É preciso esquecer, meus amados irmãos. Deus fez José esquecer. E foi isso que fez com que ele prosperasse na terra da sua aflição. Em segundo lugar, o esquecimento faz desejar o bem e fazer o bem. Aquelas lembranças amargas, quando a gente fica trazendo-as de volta sempre, de novo e novamente, sabe o que elas fazem? Elas fazem o nosso coração ficar sempre voltado para a vingança. Lembram do Salmo 137? O salmista foi levado junto com os exilados para a Babilônia. E ele então descreve no Salmo 137 toda a amargura e ressentimento que ele sentiu ali. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos para chorar. E a construção hebraica desse texto tem o sentido de que nos assentávamos constantemente a constantemente chorar, lembrando-nos de Sião, lembrando-nos de Jerusalém. E aí tem toda aquela consequência que a gente sabe. Pendurou a harpa no salgueiro, nos salgueiros que lá havia, né? Quando os babilônios pediam: cante-nos uma de suas canções, esse era de jeito nenhum. Não vamos cantar nada, não vamos falar de Deus para vocês, não vamos falar do amor de Deus para vocês. O que a gente quer é vingança. É isso. Porque o Salmo 137 termina com desejo de vingança. Feliz, ó Babilônia, aquele que pegar as tuas criancinhas e der com elas nas pedras. É isso que as lembranças ruins e amargas trazidas de volta para a nossa história e para a nossa vida constantemente fazem. Elas vão construindo um desejo, meus amados irmãos, de vingança. Pensamentos de vingança e às vezes atitudes de vingança. Olha o que diz o texto aqui, capítulo 45, 5. Olha como é que José começa a trabalhar com seus irmãos depois de ter passado pela experiência do esquecimento. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vós, Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim, vejam que expressão linda, irmãos. Como é que termina aquela história de 30 e tantos anos de ressentimento e amargura? Ele diz: eu sustentarei a vós e aos vossos filhinhos. E a Bíblia termina dizendo: assim ele consolou o coração dos irmãos. Consolou e lhes falou ao coração. Vejam como o esquecimento leva à desistência de cobrar fatura. Vejam como o esquecimento leva à desistência
de sentimentos de vingança. Há uma expressão lá na Alemanha que diz assim: você ainda tem comigo algo deitado no sal. Literalmente é isso que está dizendo. Isso remete à carne que é preservada no sal. Não é isso? Ela não é preservada no sal? Pois esta expressão se refere a isso. É quando a pessoa não resolveu o problema com o outro, e ele diz: você tem comigo aí algo que ainda está deitado no sal. Está só aguardando a hora para aparecer, para ser comido. Isso é como se tivesse uma conta aberta com alguém. Isto é, uma culpa conservada, assim como a carne foi preservada no sal. Ou um ressentimento, uma amargura. É como se fosse definida uma relação contratual entre credor e devedor, e o parceiro então me deve alguma coisa. Aí entra em ação a necessidade do perdão, que é esquecer. Perdão é uma coisa que a gente pode fazer consigo mesmo, sozinho. Eu desisto das reivindicações que eu teria como credor a um devedor. Como se eu dissesse: você não me deve mais nada. Já tirei a tua carne do sal. Não é? Somente se o perdão é concebido como um ato de fazer algo bom para você mesmo, é que ele então é possível. É isso. Este perdão que passa pelo processo de esquecimento faz bem para a gente mesmo. Você não dá ao outro presente do perdão. Você dá para si mesmo o presente do perdão. Alivia o fardo de exigir e de fazer cumprir justiça. No filme A Cabana, que eu cito de vez em quando aqui, Deus diz ao homem ferido, ressentido: você não perdoa, não porque não consegue, mas é porque você não quer. Porque é isso. Nós muitas vezes dizemos: eu não consigo perdoar. Não é uma questão de conseguir ou não. É porque a gente ainda não entendeu que o perdão é algo, como diz o autor, é um presente que a gente dá para si mesmo. E a gente precisa se perguntar quais são os custos de manter estas lembranças amargas sempre presentes na nossa história. Quais são os custos para a nossa vida? O que nós estamos pagando e perdendo com esta história? Quanto mal faz a mim mesmo os pensamentos e atitudes de vingança? O autor de Hebreus vai dizer: nos priva da graça de Deus. Vamos começar por aí. Então é preciso aprender esta preciosa lição. O esquecimento faz desejar o bem e fazer o bem. É isso que o texto diz sobre José. Ele não apenas começou a desejar o bem, porque já tinha passado pelo processo lá atrás. Ele começou a desejar o bem para os seus irmãos. Ele diz: não se entristeça. E lá no verso 20 e 21 do capítulo 50, ele vai mesmo agir e dizer: eu vou sustentar vocês e os seus filhinhos. E isso então falou ao coração deles. O esquecimento faz isso. Mas uma última coisa que o esquecimento faz. O esquecimento faz perceber Deus acima de todos os acontecimentos. E entender a divina alquimia que está presente muitas vezes na nossa vida. Capítulo 45, verso 5, ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá,
Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. José conseguia enxergar a ação de Deus acima de tudo isso. Ele não está atribuindo a Deus as maldades do seu irmão, dos seus irmãos. Está apenas conseguindo enxergar que Deus está acima disso. Irmãos, é interessante como nós muitas vezes temos uma percepção do nosso Deus como menor do que aqueles que muitas vezes nos causaram mal. Como se Deus fosse menor. Ou como se Deus tivesse braços cruzados assistindo simplesmente a maldade presente. José conseguiu enxergar Deus acima de tudo isso. E aí ele diz, no capítulo 50, no verso 19 e 20, ele diz: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Meus irmãos, o que José conseguiu perceber é a presença e a ação de Deus, apesar de circunstâncias difíceis, de lutas, de desafios, porque a vida é difícil, sim. A vida nós vamos encontrar muitas lutas e dificuldades. Nós vamos encontrar lutas e dificuldades dentro da família. Nós vamos encontrar lutas e dificuldades entre os casais. Nós vamos encontrar lutas e dificuldades na igreja do Senhor, nos relacionamentos. Mas nós precisamos ter esta percepção que até as coisas ruins que podem nos fazer, Deus é capaz de transformar em bênção para nós. Lá em Romanos, Paulo diz assim: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus pode fazer com que todas, irmãos, não só as circunstâncias boas, não, as ruins. E foi isso que José percebeu. Mas sabe, para José chegar nisto, ele precisou passar por aquele processo lá atrás. Ele precisou esquecer. Ele precisou esquecer. Qual a receita para o amor em família? Esquecimento e perdão. Não tem jeito. Se a gente ficar agarrado às memórias amargas, é isso que vai acontecer com a gente. Elas vão sempre voltar e cada vez piores. É preciso esquecer e é preciso perdoar. Que experimentemos a graça do esquecimento. Que possamos dar a nós mesmos o alto presente do perdão. O presente é para nós, não é para o outro, é para nós. Para nos libertar, meus amados irmãos, das amarras que muitas vezes nos impedem de viver em plenitude a vida que Deus quer nos dar. E exercitar atos internos de perdão, para que assim experimentemos prosperidade na terra da nossa aflição. Que Deus os abençoe e que Ele produza em nós esses frutos. Eu gosto muito da expressão de José dizer: Deus é que me fez esquecer. De nossas forças nós não somos capazes, mas se nós entregarmos nas mãos de Deus, Ele pode nos fazer esquecer dos sofrimentos, das dores, das lutas e nos fazer prosperar na terra da nossa aflição.